E aí pessoal, tudo bem? Em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23 diz o seguinte: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A palavra de Deus aqui nos mostra que se nós temos bons olhos, nós teremos luz em nós. Mas se os nossos olhos forem maus, nós vamos ter trevas em nós. E é interessante como no meio cristão, nós poderíamos dizer, nas igrejas, em algumas igrejas, foi normalizado o consumo de certos conteúdos que não tem nada a ver com a fé cristã. E talvez não existe sequer um aviso, através das pregações, para que esse tipo de conteúdo seja evitado. Tem tanta coisa que talvez os jovens, adolescentes e adultos também estão consumindo e que não tem nada a ver com a fé cristã, é algo totalmente anticristão e isso foi simplesmente normalizado, tá tudo bem. Eu posso dar um exemplo pessoal. Eu me lembro que na época da minha adolescência, antes de conhecer a Cristo, eu jogava jogos que não eram sequer para minha idade, era de 16 ou 18 anos, e aquele tipo de jogo era extremamente imoral, era extremamente violento, agressivo. Só que após a minha conversão, quando eu me converti com 15 anos de idade, eu continuei consumindo jogos que não tinham nada a ver. Um exemplo que é bem popular, aquele famoso jogo GTA, que tem o GTA San Andreas, GTA 4, 5. E eu lembro que antes de me converter, na minha adolescência, eu já jogava esse tipo de jogo que tem imoralidade sexual, tem violência. Depois da minha conversão, eu tinha um aparelho de jogo, e na época eu também jogava um outro GTA que era mais recente, o 5, e tinha coisas piores ainda. E a gente age como se isso fosse algo normal, natural. Quantos jovens por aí, talvez você já não escutou falando assim: olha, eu tô assistindo aquela série e tal. Eu me lembro de um exemplo de uma série que foi muito comentada, que era uma tal de Dark. O pessoal estava falando tanto dessa série que um dia eu fui procurar para ver se essa série era isso tudo que o pessoal estava falando. E quando eu começo a assistir a série, no primeiro episódio já tem uma cena extremamente pornográfica. Eu tive que parar de assistir aquela série naquele momento porque não tinha nada a ver com o que eu acredito. Eu me lembro também que uma série muito comentada, mas que o marketing, digamos assim, que fizeram pra mim foi tão ruim que eu nunca quis assistir ela e nem quero assistir, é aquela tal de Game of Thrones. É uma série que eu vejo alguns cristãos falando dela como quase que com um medo ou um pavor do que acontece nela, porque parece que tem tanta pornografia nessa série que eu não consigo entender como é que um cristão consegue se submeter a isso. Então nós que somos cristãos, se a gente quer manter os nossos olhos bons, como diz a palavra de Deus, a gente não pode deixar que através dos nossos olhos passem tantas coisas ruins por opção própria. Uma coisa é você ver a maldade que existe no mundo para tentar resolver isso, e outra coisa é você selecionar a maldade que você quer assistir no seu entretenimento. Então você vai para uma série, você vai para um videogame, e aquilo está regado à pornografia, aquilo está regado à agressividade, violência, e você consome aquilo como se fosse algo normal. Você acha que aquilo não vai ter um efeito negativo na sua mente, que não vai te tornar uma pessoa mais violenta, mais agressiva, uma pessoa que talvez vai ter pensamentos anticristãos que foram passados por esse conteúdo, por esse tipo de conteúdo. Então vamos vigiar para que a gente não venha amar mais as coisas do mundo do que ao próprio Deus. Existe um versículo ainda, após esses versículos que eu li, que é o versículo 24, onde Jesus continua e ele fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, aqui fica muito claro que nós só podemos servir a um Senhor. E se nós servimos esse Senhor, nós temos que amar Ele de todo o coração e acima de todas as coisas. Então, vamos parar de normalizar os conteúdos imorais, violentos, agressivos no meio cristão. O nosso coração, a nossa mente, ela tem que colocar sempre, todos os dias, em primeiro lugar, o Senhor.
E se isso significa a gente abrir mão de certos conteúdos, não tem problema, porque Deus está em primeiro lugar. Isso não tem que ser um peso para nós. E eu tenho certeza que se a gente focar em manter os nossos olhos limpos, bons, consumindo coisas boas, nós vamos ter bons resultados. A gente vai ter um fruto muito bom disso. Então pare para pensar, faça uma análise, talvez você tenha feito isso ultimamente e você tenha se sentido mal por causa disso. Ainda existe tempo e a possibilidade de arrependimento. Então, se você está fazendo algo como consumir coisas que não agradam a Deus, se você tem assistido séries, filmes, tem jogado videogames que não agradam a Deus, que você sabe que tem um tipo de conteúdo imoral, agressivo, violento, ruim, e você sabe que aquilo está te afetando, ainda existe tempo para você se arrepender. Então aproveita esse vídeo acabando e já conversa com Deus, fala com Deus e faz, sei lá, toma uma decisão, coloca uma meta na sua vida de que você vai parar de fazer aquilo. O arrependimento genuíno é justamente quando nós paramos de fazer aquilo que nós sabemos que é errado. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e Deus abençoe vocês.